Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para nos achar no YouTube, é só acessar Pastor Jaime, Pregador da Graça. E o nosso objetivo é anunciar, falar do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, passar mensagem, alguns estudos que esclareçam melhor a respeito da salvação pela graça. Tá bom? Então, que Deus, desde já, eu quero desejar que Deus abençoe a todos e que, através de ouvir essas mensagens, esses estudos, você possa, ser bem edificado e adquirir muito conhecimento da graça de Deus e pela graça de Deus. Glória a Deus. E nessa oportunidade, eu quero enviar para você a primeira mensagem que estarei colocando no YouTube. Aí está uma palavra, mas é uma introdução que eu dei aí. Mas agora eu quero mandar uma mensagem e que ela está respaldada no livro de Josué, capítulo 20, versículo de 1 a 6. E o tema dessa mensagem é a seguinte: seja um refugiado. Amém? Seja um refugiado. Glória a Deus. O Senhor disse a Josué que quando os filhos de Israel entrassem em Canaã, eles deveriam designar 6 cidades refúgio. Cidades refúgio. Essas cidades eram um refúgio para abrigar aqueles que cometiam crime acidental, sem intenção de matar. Nesse caso, a pessoa poderia fugir para uma dessas cidades e se refugiar. Nelas, o vingador não poderia entrar e assim ele estaria guardado. O texto diz: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outras cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fujam para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Josué 20, versículo de 1 a 6. A cidade de refúgio eram somente para aqueles que haviam cometido um crime acidental. Não era para aquele que havia premeditado o homicídio.
Deuteronômio 19 dá um exemplo de alguém que saiu para cortar lenha, mas enquanto cortava, ou enquanto estava manuseando o machado, o ferro se soltou do cabo e atingiu o amigo. Nesse caso, a pessoa poderia fugir para uma dessas 6 cidades, o que é um tipo de Cristo. O que essa cidade representa, significa para o Novo Testamento? Porque eu estou lendo um texto, eu estou lendo, uma lei, no Velho Testamento, uma ordem dada no Velho Testamento, porque a lei do Velho Testamento feita por Moisés era que se alguém matasse outro, fosse vingado por um parente daquela pessoa que foi morta, derramando seu próprio sangue. Aí Deus disse para Josué o mesmo que ele já tinha dito para Moisés, mas Moisés tinha morrido no deserto, ele não entrou na terra prometida, motivo por quê? Não vamos explicar agora, porque é muita coisa para se explicar a morte de Moisés. Mas Deus disse a Josué que se alguém matasse outro, fugisse para uma dessas cidades, que quando eles entrassem lá na terra prometida, eles iriam separar 6 cidades para abrigar essas pessoas que cometessem um crime involuntário, aquele chamado crime acidental. E isso era um tipo de Cristo, Todas essas coisas são tipos espirituais que se cumpriram na pessoa de Cristo. Essas cidades são um tipo espiritual, uma maravilhosa alegoria do Senhor Jesus. As cidades refúgio são uma sombra do Velho Testamento, da substância que está no Novo Testamento. Quem poderia ser abrigado numa cidade refúgio? Era somente para aquele que, sem querer, matasse uma pessoa. Era para aquele que não havia premeditado o crime no seu coração, ou seja, o seu pecado havia sido não intencionais. A lei dizia que aquele que matasse deveria ser morto. Então, um parente do que foi morto tinha o direito de vingar a sua morte. Esta era a justiça da lei. Mas nesse caso, o homicida poderia, nesse caso involuntário de morte acidental, o homicida poderia fugir para uma cidade refúgio, que era uma das 6 cidades que Deus mandou escolher para que fosse essa cidade de refúgio para o homicida que cometeu o crime acidental sem a intenção de matar, onde o vingador não poderia tocá-lo. Mas se a cidade de refúgio era somente para quem pecou sem intenção, como ela pode se aplicar a nós? Aqui temos algo realmente maravilhoso. Na cruz, o Senhor Jesus colocou todos os nossos pecados em categoria de não intencionais. A sua oração foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Os judeus sabiam que o haviam traído e sabiam que o haviam entregado aos romanos.
por sua vez, sabiam que o seu julgamento fora injusto, ou o julgamento que eles fizeram de Jesus foram injusto, e que ele era o Filho de Deus. Como o Senhor pode dizer que eles não sabiam? Mesmo assim, o Senhor colocou todos aqueles pecados na categoria de não intencionais. Esta é a graça e a misericórdia de Deus. Isso nos qualifica para encontrar refúgio em Cristo. Aleluia! Isso é maravilhoso, porque praticamente todos os nossos pecados são intencionais. Se o refúgio fosse apenas para os não intencionais, como poderíamos achar refúgio em Cristo? Mas agora o seu refúgio é para todos nós. Pedro também disse que os judeus mataram Jesus por ignorância. Ele diz em Atos 3, verso 15: mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Atos 3, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Amado, eu vou dar uma pausa aqui nessa primeira parte. Ainda tem muita coisa para falar nessa mensagem, mas essa vai ser a primeira parte da mensagem e depois estaremos gravando, né, a segunda parte dessa mensagem. Glória a Deus. Que Deus vai abençoando você aí com essa mensagem, com essa palavra, a saber que Cristo é essa cidade de refúgio. Cristo é o nosso refúgio, é o nosso socorro. O inimigo não pode vingar de nós por causa dos nossos pecados, porque em Cristo nós refugiamos e ficamos livres desse vingador e livres da morte. Que Deus abençoe até a segunda parte, em nome de Jesus.